Palavra de Deus, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, começando com o verso de número 6 até o verso de número 15. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, iniciando com o verso 6 até o verso de número 15. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para com todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude de superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Podemos abri-la nesse momento de culto e adoração. Obrigado porque ela é verdade, em momento algum ela mente para nós. E assim, Senhor, inspirado pelo Teu Santo Espírito, homens de Deus trouxeram até nós essa verdade. Iluminado o nosso coração e a nossa mente com Teu Santo Espírito, lemos a mesma e pedimos que o mesmo Espírito nos dê condição de entendimento para guardarmos em nosso coração e pormos em prática até chegarmos na glória. Obrigado, porque essa palavra, Senhor, tem sido eficaz e conduzido as nossas vidas aqui na terra. Em Cristo Jesus, amém. Queridos, Deus pode fazer. Deus pode fazer. É uma das frases desse texto que nós lemos. Deus pode fazer. Se você está numa igreja presbiteriana, numa leitura reformada, esse é o ponto do texto. Se você for em outra igreja, onde o ponto não seja de uma leitura reformada, onde Deus pode fazer, esse ponto se ofusca. E a gente vai ler muitas coisas nesse texto, mas vai esquecer que Deus pode fazer. Dependendo da sua caminhada cristã e em que leitura você faça da Bíblia, você vai ver muitas coisas nesse texto. E para nós que estamos no caminho de um Deus soberano, nós vemos Deus agindo. Em outras comunidades, com outras leituras, com outros entendimentos teológicos, essa frase some, desaparece. Mas para nós aqui, essa frase acende-se uma luz. E Deus nos deu essa condição no Espírito Santo de Deus, iluminando os corações dos reformadores,
fazer com que nós aqui, como igreja presbiteriana, fizéssemos essa leitura desse ponto. Para nós, se não houvesse esse ponto, esse texto não seria a Bíblia. E para nós que estamos em Cristo Jesus, nós lemos que Deus pode fazer. Isso não nos coloca numa condição inútil, inerte, pelo contrário, isso dinamiza a nossa existência. E tudo que nós vamos fazer está ligado ao Deus que pode fazer. E toda a condição humana e toda a existência humana está vinculada ao agir de Deus e ao fazer de Deus. E para nós fica muito mais fácil caminharmos nesse mundo, porque nós sempre leremos primeiro que Deus pode fazer. Em outro texto diz que Deus pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então o texto continua, e Paulo aqui escreve em outra carta a mesma frase: Deus pode fazer. É Deus que pode fazer, e se Deus pode fazer, nós podemos caminhar juntos com Ele. O que você tem para fazer? É a pergunta subsequente, depois dessa informação, desse tema do sermão de hoje. Mas o que você pode fazer? Posteriormente ao fato de sabermos que Deus pode fazer, o que você pode fazer? Hoje é o último domingo do primeiro semestre. Acaba-se o meio do ano nesse domingo, né? E você olha para o que foi feito aqui nesta igreja, você diz, não acreditava que isso fosse possível. E muitos me falaram isso, né, pastor? É loucura, para que a gente vai entrar numa empreitada dessa, né, de grandes valores, de grandes dimensões, né? Está tudo muito bem, está tudo muito bom, a igreja está cheia, os irmãos estão vindo. Para que vamos entrar numa caminhada dessa? Porque o texto diz algumas coisas, ele diz, aquele que semeia pouco, pouco colherá. Mas aquele que semeia muito, receberá muita graça de Deus. Mas essa é uma máxima que dá trabalho. Você tem que semear. Essa é uma máxima que dá trabalho. É uma máxima bíblica, inspirada pelo Espírito Santo, mas dá trabalho. Então, o que nós podemos fazer como cidadãos do reino dos céus, passando algum tempo aqui na terra, e tendo que viver esse tempo, para fazer alguma coisa para a glória de Deus? O que nós podemos fazer? E o texto fala, na dimensão da sua grandeza, ele fala sobre um princípio de retribuição. Num relacionamento direto com Deus, existe uma relação de retribuição. Nós estamos vivos, nós estamos bem, nós estamos saudáveis, nós temos inteligência, nós temos recursos, Deus nos deu tudo de bom e do melhor para vivermos aqui na terra. Ninguém aqui está passando necessidade, ninguém vive em tempo de atrocidade. O princípio da retribuição está baseado no próprio Deus e nas condições que Deus se propõe a nós. E Ele nos dá tudo aquilo que necessitamos para viver o tempo presente, sejam dias bons ou sejam dias ruins, sejam tempos de trevas, sejam tempos de luz, seja a situação política, econômica, social, em que você viva, boa ou ruim, Deus sempre estará presente, porque Deus sempre poderá fazer. Ele nunca se abstém de fazer para com a sua igreja e para com o seu povo. Sim, Deus pode fazer infinitamente mais de tudo quanto eu peço, de tudo quanto eu penso.
Deus fez isso no momento fundamental, quando nós estávamos perdidos. E fomos achados quando nós estávamos mortos e passamos a viver. Estávamos todos em caminhada, em fila indiana para o inferno. E Deus enviou o seu Filho, e deu o seu Filho por nós, por amor. E nos tirou do inferno, das trevas, e nos trouxe para o reino do Filho, do seu amor. E Deus traz-o para junto dEle. Então nós como igreja hoje testemunhamos, ainda não terminou, mas vai terminar, que Deus pode fazer. A Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite sabe que Deus pode fazer. Cada um de nós, com cada uma das suas contribuições, sabemos que Deus pode fazer. E nós não temos hoje nenhuma dúvida disso, porque materialmente Deus falou para essa igreja: eu posso fazer. Se Ele falou isso para nós, queridos, nós podemos crer que Deus pode fazer. O texto fala que Deus pode fazer, mas Ele dá um dever de casa, verso de número 7, cada um contribua. O Deus que pode fazer também é o Deus que nos faz a chamada, nos faz o comissionamento. Ele diz, cada um contribua. E veja só, ele não olha para as contas das pessoas, ele não está falando de dízimo, ele não está falando da sua consagração dizimal, mas ele está falando de uma contribuição, de algo que você pode fazer. Cada um contribua, olhe para a sua conta corrente, veja quanto é que tem, faça o cálculo. Não, ele diz aqui uma coisa muito interessante: segundo tiver proposto no coração. E o coração aqui é a sede das decisões. E a sede das decisões, há uma proposição de coração para que nós contribuamos. Há uma informação que não vem das nossas contas e nem dos nossos bens, mas é uma informação que vem do Espírito Santo de Deus. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. E esta informação de contribuição, dentro da cultura retributiva de Deus, vem do próprio Espírito Santo de Deus, para com a sua obra e para com o seu reino. Que coisa maravilhosa é nós podermos contribuir com a nossa vida, contribuir com a nossa presença, contribuir com parte da nossa comunhão, contribuir com as nossas orações, contribuir com o nosso choro e contribuir com a nossa alegria, contribuir com o nosso cuidado, contribuir com a nossa disposição de estar junto com os nossos irmãos. Queridos, toda essa contribuição vem de um chamamento do Espírito Santo de Deus para com a sua igreja. Não está preso a uma capacidade de marketing, não está preso com uma capacidade de motivação, não está preso a nada mais do que a própria condução do Espírito Santo de Deus para que tais fatos ocorram. O Espírito Santo de Deus não precisa de um dimensionamento de vendas. Ele mesmo fala, e Ele sopra onde Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma como Ele quiser, e nós temos tudo a ver com isso. E o sopro do Espírito está sobre a igreja. Constantemente só estamos aqui como igreja, porque o Espírito Santo habita em nós. Não são habilidades humanas, queridos, e nem recursos mentais, mas é uma intervenção do Deus que pode fazer.
O que faz diferença não são as nossas habilidades, mas o que Deus pode fazer em cada coração, em cada vida que se dispõe a servi-lo. Isso nos dá um descanso tremendo, uma paz tremenda de alma. Deus pode fazer. Você acha que alguns dos eleitos serão esquecidos aqui para ir para o inferno? Você acha que Deus vai esquecer de alguns dos seus escolhidos? Vai dizer, puxa vida, caiu, foi para o inferno? Você acha que isso vai acontecer? Que dimensão você tem de Deus? É o Deus que tem a possibilidade de perder das suas mãos aqueles que Ele mesmo escolheu? Meu querido, se você resumir o Deus que pode fazer as suas habilidades e a habilidade da igreja, nós somos os mais infelizes dos habitantes dessa terra, porque Deus pode infinitamente mais do que eu penso ou do que eu peço. Escapa da mão de Deus alguma coisa que Ele diz aconteça? Então, meu querido, você está na igreja errada. Tem outras igrejas que falam isso. Essa igreja nunca pregará isso. Você está na linha teológica errada, porque desse púlpito nunca virá outro entendimento. Nunca virá. Você vai sempre sair daqui da igreja constrangido, porque você e a sua possibilidade são maiores que Deus e as suas possibilidades. Você já está derrotado teologicamente. Você tem que esperar as possibilidades daquilo que você pode fazer e das suas possibilidades para que Deus haja. Então vamos ver rapidamente. Em primeiro lugar, o relacionamento com Deus. Queridos, nós somos apaixonados por Deus? Nós somos apaixonados por Deus? Tudo que nós fazemos é porque nós somos apaixonados por Deus? Existe uma paixão que arde nos nossos corações? E quando eu penso a respeito de Deus, o meu coração ferve, o sangue ebuliça, a caminhada cristã passa a ser algo real e possível para mim e para a igreja que eu participo. Há uma paixão no seu ser pela obra divina, até você chegar na glória. O relacionamento com Deus é o ponto de partida para você em tudo. Se meu querido, você está aqui na terra vivendo o céu e aguardando o momento de estar na glória, porque o céu já é realidade para você. O seu relacionamento com Deus é com aquele Deus que tudo pode fazer, e você semeia muito dentro da comunhão que você tem com Ele, e este mundo não tem poder nos seus modismos e nas suas ideologias para se interpor entre você e Deus, e aquilo que Deus diz para você fazer, você faz exatamente como Deus espera, porque este é o Deus que tudo pode fazer. Agora abrace-se com o modismo e com a ideologia do mundo, e você vai viver um inferno aqui na terra. Para a glória você vai, porque não depende de você, depende de Jesus. Mas vive um inferno aqui na terra, porque você acha bonita a moda, e você acha bonita a ideologia. Cuidado com isso, meu querido. O que vale é a sua comunhão e a seu relacionamento com Deus. Perceba que não é com a teologia, e hoje já falamos disso aqui, não é com a linha teológica que você se relaciona, não é com o financeiro. Paulo não está falando de dinheiro, Paulo está falando de contribuição, não é com uma instituição. Paulo não está falando da igreja presbiteriana, ele está falando do reino de Deus. Não é com seus interesses pessoais,
Ele está falando de um relacionamento direto com Ele, e não com os outros que você convive. Você pode se relacionar com Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, para que você possa se relacionar com Ele. Segundo lugar, essa talvez seja mais difícil, entregar tudo na mão de Deus. Essa talvez seja difícil, principalmente para as mamães, né? Entregar o meu filho, não, meu filho, meu Deus do céu, meu filho, vou entregar para Deus, ele é meu, né? É a maior dificuldade. Os papais são mais liberais, né? Mas as mamães, entregar os filhos é complicado, né? Entregar. Tinha um hino antigo, eu até trouxe para os irmãos. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Ainda bem que sumiu do inário, né? Muito radical esse hino, né? Desapareceu do nosso inário. O Deus que tudo pode fazer, diz para você que é para você entregar tudo, deixar tudo na mão dEle, em gratidão pelo que Ele fez, em confiança pelo que Ele fará, em generosidade, porque eu tenho um envolvimento com tudo isso. Eu entrego tudo porque Deus é alvo e estabeleceu para nós um ambiente de salvação. Eu entrego tudo porque Ele é o Senhor da eternidade. Eu entrego tudo porque eu não tenho mais necessidade. Aquilo que eu tenho que vem de Deus e é suficiente para a minha existência. Tudo entregarei, porque é Ele que move o meu coração. É Deus que move o meu viver. É Deus que propõe para nós o nosso existir. Ou sou eu que dirijo a minha existência? Será que sou eu que vou colocar as pessoas no céu e tirar as pessoas do céu com as minhas habilidades? Você está pensando que você vai colocar alguém no céu, tirar alguém do céu? Você está muito enganado, porque isso somente Deus faz. O que nós temos que ser é fiéis dispenseiros da graça de Deus. Quem coloca no céu ou tira do céu é o próprio Deus. E nós descansamos nas suas promessas. Cumprimos as nossas tarefas, e é Deus que faz, é Deus que estabelece a eternidade. Em terceiro lugar e último, nós devemos estar sintonizados com as prioridades de Deus. O que é prioritário? E aí tem um homem de grande posição chegou para Jesus e perguntou: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Lucas capítulo 18. O que eu faço para herdar a vida eterna? Eu cumpro todos os mandamentos? Todos os mandamentos são cumpridos por mim, diz o texto, desde a infância. Aí Jesus interpõe e diz: uma coisa te falta. Vende tudo que tem e dá aos pobres e siga-me. Percebam que esse homem é um homem legalista, ele cumpre todas as leis, é um homem religioso desde a infância, mas ele é incapaz de estabelecer uma relação de prioridade com Deus. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Ficou difícil para esse homem cumprir o que Jesus havia dado, e diz que o homem saiu muito triste da presença de Deus, Jesus Cristo. A prioridade é de Deus, irmãos. A prioridade não é nossa, a prioridade é de Deus. É Deus quem faz com que o nosso coração esteja proposto à prioridade dEle. Termino, queridos.
Mateus capítulo 6, verso 21 diz: onde estiver o teu coração, ali estará o seu tesouro. O seu tesouro está na ideologia, lá estará a sua prioridade, lá estará o seu relacionamento, lá estará a sua entrega. O seu coração está no modismo, lá estará o seu coração, lá estarão os seus relacionamentos, lá estarão a sua entrega. Seu coração está nas mãos de Deus. O reino de Deus é a sua prioridade, a sua caminhada com Ele. Os tesouros do céu estão à sua disposição. Com certeza, quais são os valores que elegemos para conduzir as nossas escolhas? O relacionamento com Deus, a entrega de tudo e as prioridades. Que bom, você aprendeu um bom caminho, você soube ler o texto da maneira correta. Somente e unicamente Deus pode fazer. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.